Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos. Você está no canal do Ataíde Lab, em que nós vamos falar sempre sobre tecnologia, sobre direito, sobre gestão, produtividade e muito mais. Hoje eu queria apenas trazer uma novidade, que na verdade já é algo que eu venho trabalhando há algum tempo. Primeiro que é relacionado ao meu site, Ataíde Lab. E este site ele tem como fim princípio reportar, né, colocar como um tipo de diário de meus estudos, de minhas análises, daquilo que eu venho testando, daquilo que eu venho estudando. Então aqui vocês podem observar que aqui justamente é a logo, né, que mostra justamente aquilo que eu utilizo, né, que é o Arch Linux. Tudo aquilo que eu coloco é aquilo que eu realmente faço, né, aquilo que eu realmente uso. Aqui é o sistema que eu utilizo, que é o Morty, que é baseado no Arch Linux, que é o sistema muito conhecido. Só para ficar claro, né, para que se entenda, o Arch Linux é essa distribuição aqui, é justamente a que se baseia o sistema que eu utilizo hoje, que é o Walmart, que ele está muito alinhado com aquilo que eu entendo que me faz ser mais produtivo. Em verdade, isso aqui que está sendo mudado é porque eu acabei de alterar no outro monitor que eu tenho. Estou fazendo a implementação de configurações novas, na verdade de ah, uma aparência muito ligada a um filme que eu gosto muito, que é o Blade Runner. Então aqui existem ideogramas japoneses, tem um kanji do mandarim que vai passando aqui com frases específicas, né? Frases do filme também, frases de quem está mais ligado a essa parte de tecnologia. O que eu queria mostrar então para vocês é isso. Aqui nesse site eu vou colocar os artigos, os textos aqui nesse caso, a primeira parte ainda. Eu tenho vários artigos até para que vocês percebam isso. Vou colocar aqui no. Deixa eu abrir aqui pelo Neovim. Eu vou abrir aqui para você entender. Vocês, no caso, entenderem, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso para ficar mais fácil. Então, eu vou abrir aqui no caso, um teste que eu estava fazendo, inclusive, com o Open Code, que é um ambiente onde você pode ter acesso a modelos de IA open source. Então, eu fiz um teste aqui. Aqui você percebe que existem vários modelos. Então, você escolhe esses modelos aqui, Open Code. Deixa eu até mostrar como é que funciona na prática, tá? Então, vou abrir aqui o Open. Primeiro, eu vou abrir o. ah, Já estou com uma sessão aberta, né? Então, eu vou abrir aqui o Open Code. Aqui eu vou colocar aqui o Open Code. Aqui eu posso escolher os modelos. Inclusive, quem quiser usar o ChatGPT também, é só clicar aqui, colocar a sua inscrição, que você vai ter acesso. Mas antes disso, eu quero mostrar como é fácil para você poder ter acesso. No caso, eu poderia testar até abrindo daqui, né? Projetos, daí de lab, que altera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor do que isso. Vou fazer melhor do que isso. Eu vou abrir o Melvin aqui. Atalho de lab, content. Aqui eu vou abrir justamente um dos artigos, né, um dos textos que eu estou trabalhando. Isso aqui tá praticamente pronto, tá fazendo apenas uma revisão nele, porque eu sempre estou atualizando. Então, veja, esse artigo aqui,
Eu sei que pode ser um pouco confuso de entender, mas basicamente aqui eu tenho short codes, né, que são alguns atalhos para eu poder ter essa visualização. Então, por exemplo, aqui vocês percebem que se eu ampliar, se eu aumentar, né, se eu colocar uma lupa aqui, se eu chegar aqui, eu não vou encontrar referência, mas se eu clicar aqui, vai aparecer aqui embaixo. Né? Aparece aqui embaixo justamente alguma referência, algum tipo de acréscimo, alguma nota. Se eu diminuir a lupa, então ela vai aparecer na lateral. Eu fiz isso propositalmente para poder até ficar visualmente bonito, visualmente agradável. E então, o que é que eu tenho feito? Eu tenho feito os textos, os meus textos diretamente aqui, e eu tenho usado muito, né, o Write. Então, eu faço as pesquisas, né, escrevo os textos aqui. Estou, por exemplo, pesquisando sobre, um exemplo, sobre a nova versão do DeepSeek. Aí eu posso escrever aqui os textos, né, as referências todas. Após eu terminar essas referências, e eu já, inclusive, mencionando aqui, que aqui eu vou colocar como se fosse uma nota, aqui eu vou colocar um título, aqui eu vou deixar com uma citação de alguma passagem, algum trecho interessante. E aí, com base nisso, eu consigo depois migrar para o Neovim, né, que é justamente onde eu vou poder colocar de uma forma já praticamente pronta, e depois eu só mando para ser renderizado isso no meu site. Então, eu simplesmente libero essa atualização, essa inclusão aqui de um artigo novo no site. E aqui no site tem uma coisa que é interessante, que é, por exemplo, se você quiser mudar um pouco essa cara aqui do site, eu fiz essa opção, né? Quem quiser colocar outra cor, deixar em laranja, deixar em blue, né? Tem várias opções. Quem não quiser usar o Waybar, que é justamente o que está aqui em cima. O Waybar é, é uma barra que tem no, no Hyperland, que é justamente o Tiling Window Manager que existe aqui. Não é como no KDE Plasma, não é como no Gnome. Então aqui você está lidando sempre com atalhos. Aqui você tem que trabalhar com a ideia de você buscar atalhos para tudo. Então lembre-se que o Hyperland ele faz com que você não fique preso ao mouse. Você não precisa utilizar o mouse praticamente para nada. Então aqui eu posso simplesmente, né, posso alterar a posição das coisas, eu posso aumentar o tamanho, eu posso diminuir, eu posso deixar essa posição também diferente, eu posso literalmente brincar com o meu setup, né, com o meu computador. Aqui é uma situação que você se sente muito mais produtivo. Eu, pelo menos, posso dizer de cátedra que o Hyperland ele me deixou muito produtivo. Assim, uma diferença absurda. Eu posso falar isso sem pestanejar. Eu até fiz questão de colocar isso no meu X, né? No caso, a conta que eu tenho no X. Eu fiz questão até de colocar aqui um post recente. Fiz isso ontem, mostrando um pouco, né, de como eu me sinto mais produtivo e como isso, de certa maneira, afetou positivamente a minha vida profissional, minha vida pessoal, porque aqui eu consigo trabalhar com muito mais eficácia, com muito mais eficiência, textos, arquivos de PDF. Por eu ser advogado, a gente acaba, né, tendo de lidar com muitos textos, com muito material, com muita documentação, com provas que têm que ser analisadas, né, tem que passar por uma certa análise crítica, até para efeito de apresentação de algum parecer, de algum laudo, de algum tipo de relatório. Então, é isso que eu queria dizer, né, para vocês, já retomando a produção dos nossos vídeos. Já tem um tempo que eu não tenho gravado, porque realmente eu tenho uma demanda de casos bem interessantes, bem complexos. E eu tenho muito prazer de fazer isso, eu tenho muito gosto de fazer isso. Tá bom? Então, prepare-se que nós estaremos agora de volta com toda a força para trazer um pouco dessas novidades, aquilo que a gente tem visto nesse mundo
voltado para avanços, em termos de tecnologia, avanços em termos de novos modelos de IA que também aparecem, na parte também de segurança digital, na parte de produtividade, de como você, colega, pode realmente fazer a diferença para você e para seu cliente, de maneira geral, como no caso aqui do aplicativo Big Advogados, onde você consegue aqui fazer a gestão de seus certificados, a gestão e conseguir acessar, pelo menos os sistemas que eu incluí aqui, eu vou incluir mais ainda, mas aqui você consegue, nesse aplicativo, abrir o seu PJE Office, você consegue ter acesso ao WebSign também, eu utilizo também quando vou acessar o sistema no Tribunal de Justiça de São Paulo, a parte de drivers também, dos tokens, no caso, certificado A1 e A3, então aqui eu utilizo tanto o certificado A1 como A3. Aqui a parte de configuração de navegadores que você tem instalado, então assim, resumidamente, os navegadores que você tem instalados na sua máquina, no seu sistema. Então, meus amigos, em resumo, é isso que nós temos. Um grande abraço, até mais.